Salve, fiel, salve nação corintiana. Semana já começa agitada nos bastidores do Corinthians com a votação do impeachment do presidente do Timão, Augusto Melo. Nesse exato momento está rolando aí a votação que vai decidir, né, o afastamento ou não do presidente do Corinthians. O Salazar está lá no Parque São Jorge e traz todos os detalhes sobre essa votação. Mas você, corintiano, já deixa aqui abaixo a sua opinião, se você concorda com o impeachment do presidente ou não. Informação do mercado da bola: o Corinthians vai querer aí pelo menos 4 reforços para começar a próxima temporada. Já tem nome forte aí para vir para o Corinthians. Informação sobre o jogo de amanhã contra o Bahia. Corinthians enfrenta o Bahia amanhã. Com uma vitória fica muito perto de alcançar uma vaga na pré-Libertadores. Então tem muita coisa importante nesse vídeo. Fica até o final para você não perder nada, tá bom? Mas antes, deixa o like para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aí embaixo, se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. Sem demora, vamos reagir aí ao Thiago Salazar, diretamente do Parque São Jorge, contando todos os bastidores do Corinthians, e o Cereto atualizando pra gente o noticiário do Timão com bastante novidade nessa segunda-feira, fiel. Dá só uma olhada. Que está em busca de reforços para a próxima temporada. Já se fala em reforços, mas ao contrário do que aconteceu esse ano, quando o Corinthians contratou um time inteiro, mais de 20 jogadores foram contratados para esta temporada, o Corinthians dessa vez vai contratar jogadores pontualmente. E se fala em 4 reforços para a próxima temporada. Pelo menos 4 reforços pontuais para 2025. Quais são as posições? Quais são as prioridades? Quem são esses jogadores? Qual o tamanho do investimento nas contratações? Bom, depende de quais competições estarão no calendário do Timão na próxima temporada. O Corinthians, que está perto de conquistar a vaga na Libertadores da América. Se ele conquistar a vaga para a Libertadores da América, é claro que daí o dinheiro aparece e aí, evidentemente, o Corinthians vai precisar de reforços mais importantes, de um time mais encorpado. Será, por exemplo, que o Corinthians vai contratar outro reforço no nível do Memphis Depay? O Memphis Depay, que foi contratado com o apoio da Esportes da Sorte, que está pagando boa parte ou quase a totalidade dos salários do Memphis no Corinthians. A Esportes da Sorte também vai ajudar o Corinthians na contratação de reforços para a próxima temporada, pelo menos é esta a informação. Mas eu repito, tudo depende da permanência ou não do presidente Augusto Melo. Se o Augusto Melo não ficar, aí vai depender do próximo presidente, de quem será o novo presidente do clube, de quem serão os novos diretores do clube. Quer dizer, um ponto de interrogação no futuro do Corinthians nesse momento. O Corinthians deve ir, portanto, ao mercado de maneira mais discreta para reforçar o elenco em 2025. O planejamento prevê a chegada de até 4 reforços pontuais. A diretoria do Corinthians entende que o processo de reformulação teve um grande avanço na atual temporada, já que o Corinthians praticamente desfez do time do ano passado e refez o elenco para esse ano, né? Contratou mais de 20 jogadores, então agora o entendimento é que o elenco precisa de pequenos ajustes. Mas quais são os jogadores? O Corinthians quer a contratação de um lateral esquerdo e o nome do Wendel é o nome que é comentado nesse momento. O Wendel, jogador do Porto, Portugal, jogador que também interessa a equipe do São Paulo. O Wendel é o nome que o Corinthians pretende negociar. O Corinthians está já trabalhando nos bastidores para a contratação do Wendel. O Corinthians quer um lateral esquerdo, embora o Bidu esteja jogando muito bem, mas o Corinthians entende que a lateral esquerda é uma posição carente no time do Corinthians. O Corinthians quer também um zagueiro, né, um meia, um meio-campista e um atacante. Então, são 4 posições. A prioridade e a necessidade são avaliadas pelos departamentos de futebol e pela comissão técnica do Corinthians. Um zagueiro, um meia, um atacante e um lateral esquerdo são os jogadores. Os nomes não estão sendo veiculados, até porque
sabe-se que se falar algum nome, se algum nome vazar, já fica mais complicado na concorrência do futebol. O nome do Wendel, sim, foi um nome que foi apurado e o Corinthians quer sim a contratação do lateral esquerdo Wendel. Mas quem será o zagueiro? Já se falou em Sérgio Ramos, por exemplo, né? Quem será o atacante? Quem será o jogador de meio campo? Isso ainda não se sabe exatamente quem são esses jogadores que o Corinthians quer contratar. Vai depender também da permanência ou não do Yuri Alberto no Corinthians. O Yuri Alberto, que é o artilheiro do Corinthians no Campeonato Brasileiro, com 13 gols marcados na competição. E, aliás, desde 2017 que o Corinthians não tinha um artilheiro na competição. O Jô foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro e o Corinthians pode terminar novamente como um artilheiro da competição, caso o Yuri Alberto está ao lado do Alejandro do Vitória. Ambos têm 13 gols na competição. Tá aí o Yuri Alberto ao lado do Memphis. E depois que o Memphis foi contratado, o Yuri Alberto cresceu demais de produção na equipe do Corinthians. Só que fala-se muito na possibilidade do Yuri Alberto ser negociado com o futebol da Inglaterra. Se isso acontecer, o Corinthians terá que contratar outro centroavante. Também existe a indefinição em relação à renovação de contrato do Romero, né? Se o Romero vai ficar ou não no time do Corinthians para a próxima temporada. Há no contrato do Romero a cláusula de renovação automática, de acordo com metas estabelecidas. Essas metas já foram estabelecidas, a renovação do contrato do Romero vai acontecer automaticamente, a não ser que o Romero não queira permanecer no Corinthians. Então, ao longo de 2024, o Corinthians fez 20 contratações e investiu mais de 170 milhões de reais na aquisição de direitos econômicos de alguns jogadores. Quer dizer, gastou demais dinheiro o Corinthians para a contratação de jogadores. Dessa vez, a ideia é que o Corinthians contrate apenas 4, no máximo 4 jogadores, pelo menos 4 jogadores, né? Pode contratar mais jogadores dependendo aí da necessidade. Mas as posições, eu repito, um lateral esquerdo, um zagueiro, porque o Corinthians entende que também é uma posição carente. A zaga, trazer um zagueiro para jogar ao lado do André Ramalho, um zagueiro que seja pelo menos do mesmo nível do André Ramalho, um meio-campista, e aí não seria um volante, né? Seria um meio-campista mais adiantado, um meia atacante, um atacante de beirada, um atacante de ponta, um atacante de velocidade, e dependendo aí da situação, o Corinthians poderia contratar também um centroavante, né? Dependendo da contratação, dependendo da negociação, da possibilidade da negociação do Yuri Alberto. São, portanto, um zagueiro, um meia, um lateral e um atacante. A necessidade do Corinthians contratar 4 jogadores para a próxima temporada. É o Corinthians pensando em reforços. Agora, repito mais uma vez, vai depender da permanência ou não do Augusto Melo no comando do Corinthians. E aí a gente vai saber só no decorrer da noite de hoje, até o final da noite, se o Augusto Melo vai permanecer ou não. Se você está assistindo esse vídeo, já deve estar sabendo. Recadinho importante para você aqui no canal, fechamos uma parceria com a 1xBet, uma das melhores casas do mundo, patrocinadora oficial aí do Barcelona, entre outros times da Europa. E estamos com uma super oportunidade para você aqui do canal, colocando o nosso cupom ALERTCORI, do mesmo jeito que está aparecendo aqui na tela. Você ganha 1.560 no seu primeiro depósito. Então não perde tempo, o link está no primeiro comentário fixado. É só você se cadastrar usando o nosso cupom ALERTCORI e você ganha na hora, no seu primeiro depósito, R$1.560. Perde essa oportunidade, é por tempo limitado. Lembrando que a 1xBet é uma casa regulamentada, tem saque via Pix, suporte 24 horas e toda a grade com todos os esportes para você tá fazendo a sua fezinha. Então não perca essa oportunidade, clica no primeiro link do comentário fixado, coloca o nosso cupom ALERTCORI e venha se divertir com a 1xBet. Lembrando que é para maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade, tá bom, família? Salve fiel, salve nação corintiana, continuando falando do Corinthians aqui com vocês, né? O Corinthians que tá aí se preparando para enfrentar o Bahia amanhã às 8 horas da noite, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians com várias chances aí, muitas chances de conseguir uma vaga para
Libertadores da América do ano de 2025. Corinthians já planeja aí, já está traçando um planejamento para a próxima temporada. Pode perder alguns atletas, mas também vai para o mercado da bola. Corinthians vai em busca aí de mais ou menos 4 reforços de cara para a próxima temporada. Sabemos que o Corinthians precisa de lateral, precisa de um zagueiro, um meio-campista e também mais um atacante, porque o Yuri Alberto a gente sabe que tá muito cobiçado, né? Ele que vem fazendo muitos gols aí no final dessa temporada com a camisa do Corinthians e vem despertando aí interesse de alguns clubes do futebol inglês, né? Então é um jogador que se tornou artilheiro do Campeonato Brasileiro e tem tudo para receber algumas propostas para o mundo inglês e até mesmo para o Campeonato Espanhol, segundo informação do Jorge Nicola, que conversou com o intermediário do Yuri Alberto, que é o André Curi. O empresário diz que já tem negociações aí nos bastidores com times ingleses e também com o time espanhol. Então o Yuri Alberto provavelmente deve ser aí negociado. Acho que vai ser uma falta grande, porque o Roberto reconquistou a confiança, né? Tá jogando muita bola e vai marcando muitos gols. É o artilheiro do campeonato, né? Então, pra você ter uma ideia, deu a volta por cima no Corinthians e tem tudo, né? Pra conseguir muito mais coisas aí com a camisa do Timão. Pena que vai vir propostas e o Corinthians precisa fazer dinheiro também para arcar com alguns custos do clube. Mas para a posição dele, deve vir algum outro atacante, se for confirmada a saída. Corinthians que procura aí reforços no ataque, no meio de campo, na zaga e também nas laterais. O lateral Wendel, que está no Porto de Portugal, tem 31 anos, é um jogador que está na mira do Corinthians. Benjamin Hohlheiser, do Benfica, é outro nome que interessa ao Corinthians. O Ramon Dias indicou o Pablo Verrete, do Vasco, centroavante, para o ataque. E tem o Sérgio Ramos, né? Que é especulado no Corinthians aí há algum tempo, que pode aí se tornar um reforço para a zaga do Corinthians, né? O Corinthians pretende também fazer mais uma contratação de peso, a qual do nível do... não do nível do Memphis Depay, mas um reforço que chega, vista a camisa e tenha seu nome, né, no time titular. Roger Guedes seria um exemplo disso, né? Seria um reforço de peso, não uma contratação mediática, mas seria um reforço de peso para reforçar o timão. Qual posição você acha que o Corinthians deve ir para o mercado com maior urgência? Deixa aqui nos comentários qual a posição que o Corinthians precisa contratar para a próxima temporada. Deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, assim você não vai perder nenhuma notícia atualizada do Corinthians, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!